Se você é da área de tecnologia, então este podcast é para você. Vamos falar sobre tendências, transformação digital e inovação em um bate-papo com profissionais de peso. Tudo isso sem abrir mão de uma pitada de bom humor com Décio Garcês, que tem mais de 30 anos à frente de projetos de tecnologia, informação e comunicação. Vamos começar? Então, Chama o TI. Bem-vindos a mais um episódio Chama o TI, o podcast que te leva ao coração da inovação e da transformação tecnológica e empresarial. Você com certeza já ouviu falar no Vale do Silício, na Califórnia. Já ouviu também falar no Vale do Silício europeu, Portugal, Irlanda. Mas você já ouviu falar no Vale da Eletrônica aqui do Brasil? Hoje, nosso convidado, o engenheiro Marcos Vilela, um dos fundadores da Leucotron, vai contar para a gente a história dele, da Leucotron e do Vale da Eletrônica. Tá? Marcos, bem-vindo, obrigado por estar presencialmente aqui, essa viagem de mais de 3 horas. Tá? Sim. Marcos, esse aqui é um podcast feito para executivos, empreendedores, profissionais de TI e TI atrelado ao negócio, TI como centro da inovação. Hoje, eu gostaria de inverter. Normalmente, eu pediria que você se apresentasse, tá? Mas hoje eu gostaria que você contasse uma história para a gente em que você está no contexto, tá? Então, eu vou te fazer uma pergunta, tá? Que eu quero que você conte a história e aí você se apresenta. Como é que você está inserido nessa história, tá? Primeiro, onde fica o Vale da Eletrônica? Segundo, quem é C.A. Moreira? Terceiro, quem é Marcos Vilela e a Inatel? Tudo bem, Décio? Agradeço a oportunidade, né, de vir aqui conversar com vocês e vou comentar. Então vamos lá, você perguntou sobre onde fica o Vale da Eletrônica. Bom, a gente fica no sul de Minas, né? Santa Rita do Sapucaí. Santa Rita do Sapucaí tem uma posição interessante geográfica porque ela está a 200 e poucos quilômetros de São Paulo, 420 de Belo Horizonte e 360 do Rio. Então ela está em uma posição geográfica bastante interessante. E em 1958 foi criada lá a primeira escola técnica de eletrônica da América Latina. Não existia nem legislação no Brasil na época e a dona C.A. Moreira conseguiu convencer o presidente Juscelino a criar uma legislação que permitisse criar uma escola técnica de eletrônica. Ela era de uma família influente, sobrinha do ex-presidente Delfim Moreira, que nasceu em Santa Rita, mas ela foi casada com um diplomata e viajou pelo mundo. Então ela morou no Japão, morou nos Estados Unidos, morou na Europa, né? Então ela é uma pessoa realmente à frente do seu tempo, né? E teve essa ideia. Ela teve inúmeras iniciativas interessantes, mas a Escola Técnica de Eletrônica foi digamos, o coroamento de tudo que ela fez. Ela não viu a primeira turma se formar, que ela faleceu antes, faleceu, mas ela entregou a escola aos padres jesuítas para que eles cuidassem da educação. E a escola gerou outros frutos, né? O trabalho que ela fez gerou outros frutos. Depois, em 1965, foi criado lá o Inatel, que é o Instituto Nacional de Telecomunicações, né? Que hoje ele tem mais coisa do que só telecomunicações. Depois foi criada uma faculdade tem administração, informática, diversos cursos na área de humanas, né? Então, Santa Rita é uma cidade que, graças a essa base educacional, acabou gerando um polo de tecnologia. Então, e esse polo começou por volta de 84, 85, né? Então nós começamos a Leucotron antes da existência do polo, né?
Nós não fomos a primeira empresa que começou lá, mas nós fomos uma das primeiras. E depois disso, esse polo foi crescendo. Né, a gente já tem aí, sei lá, quase 50 anos, 40 e tantos anos que ele começou. E eu, particularmente, me sinto uma pessoa muito privilegiada, porque eu tive a oportunidade de participar até hoje, né, de todas as etapas do desenvolvimento desse polo, né? Então foi uma coisa fantástica na minha vida, sabe? Tanto como empresário na Leucotron, né, onde nós somos 2 sócios, o outro é o Dilson, né, nós fomos colegas no curso técnico e na faculdade. E na faculdade. Exatamente. Foi lá que vocês se conheceram. Exatamente. E estamos lá trabalhando. Só que agora, recentemente, nós dois nos afastamos do dia a dia. Recentemente não, já tem 3 anos. Nós nos afastamos do dia a dia e nossos filhos que estão tocando a empresa, dirigindo a empresa. Vocês tiveram todo o trabalho dessa formação dos seus sucessores, né? A gente trabalhou bastante para isso. Né? Inclusive, nós participamos de um programa chamado Programa de Desenvolvimento de Acionistas da Fundação Dom Cabral, que é só para fazer esse desenvolvimento. Né? Perfeito. Agora, Marcos, é o seguinte, a história da Leucotron, ela começa basicamente quando vocês dois, você e o Dilson, se conheceram na escola de eletrônica depois da Inatel. Parece que vocês não começaram diretamente em telecom. E o nome Leucotron sugere um outro início. Conta pra gente, como é que vocês se conheceram, como foi a ideia de formar a Leucotron e por que Leucotron? Quando nós terminamos o curso técnico, tanto o Dilson quanto eu, nós fizemos estágio no INPE aqui em São José dos Campos. O INPE é nosso polo tecnológico aqui de São José. Exatamente. Depois, o Dilson, quando ele se formou em engenharia, ele veio aqui para São José para fazer mestrado. Então, ele cursou o mestrado, mas ele queria trabalhar, queria empreender, né? O sonho dele seria empreender. E ele foi para São Paulo e começou a trabalhar na área de saúde, numa empresa que fazia equipamentos para eletrocardiógrafos, esse tipo. E eu, nesse período, eu fui também para São Paulo, mas fui trabalhar numa empresa de projetos. Né? Então, algum tempo depois, a gente continuou mantendo o vínculo, mas o Dilson se associou a uma pessoa que trabalhava com ele, e eles criaram uma empresa para fazer equipamentos para oftalmologia, para exames oftalmológicos, e também começaram com produtos para laboratório. A partir de sugestões que eles ouviram de clientes, eles começaram essa empresa. Só que o sonho do Dilson e o meu sonho era que nós voltássemos para Minas. Né? Nós gostaríamos de voltar para Minas. E aí ele acabou... o sócio dele não tinha interesse, o sócio dele inclusive era chileno, ele não tinha interesse de voltar para Minas, de ir para Minas. De ir para Minas. Exatamente, não era voltar, no caso dele seria ir. E o que acontece? Ele pegou e eles fizeram um acordo lá para se separar, separar a empresa. Eles tinham até me convidado para ser sócio deles lá em São Paulo, mas eu falei que queria voltar para Minas. E nós fomos para Santa Rita e criamos a Leucotron. Tá? E começamos com produtos para laboratório de análises clínicas. Né? E um equipamento especificamente era para medição de leucócitos, né? Era um contador. Era um equipamento, assim, simples, né? Mas ele era muito... ele aumentava muito a produtividade dos laboratórios, né? E a segurança também da qualidade dos hemogramas, né? E esse equipamento é um equipamento muito curioso, sabe? Porque, curiosamente, tem um aspecto aí que depois eu comento, né? Que hoje eu tenho uma ligação com a área de saúde num outro enfoque, né? Mas até hoje eu converso com profissionais de laboratório, quando eu falo, profissionais de hospitais, quando eu falo que sou da Leucotron, em muitos casos as pessoas dizem, nós temos o equipamento de vocês funcionando aqui até hoje. Até hoje. E esse equipamento não é fabricado há uns 30 anos. Então não tinha obsolescência programada, né? Foi feito para durar mesmo. Exatamente. Bem, Marcos, eu conheci uma história, né?
Você sabe, a Convergência é parceira da Leucotron e eu já visitei a Leucotron algumas vezes, assim, e fiquei muito bem impressionado nessas visitas, né? Convergência é uma parceira muito especial, né? A gente tem um jeitão muito parecido, né? Mas eu fiquei sabendo de uma história de alguns dos seus colaboradores, né? Que nem tinham cabelinho branco, parece que isso passa. Que a primeira central telefônica que vocês montaram é porque vocês não estavam satisfeitos com as centrais de mercado. E aí a tua própria equipe acabou desenvolvendo a sua própria central telefônica. Isso é lenda ou... Mais ou menos, né? Mais ou menos por aí. Acontece o seguinte, nós viemos de um período no Brasil que você tinha só centrais eletromecânicas. Sim. Né? Então foi um momento de transição tecnológica. Sim. Para centrais eletrônicas, né? E a gente enxergou nesse momento uma oportunidade, né, de ser um entrante nesse novo mercado aí, né? E a partir daí foi que a gente começou a desenvolver uma central. Talvez o comentário do pessoal da não satisfação é porque não era só a não satisfação nossa, era a não satisfação do mercado, né? Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma pesquisa. Um dia você até me perguntou, né, como é que vocês se animaram a entrar nesse mercado, né? Nós fizemos uma pesquisa para saber das pessoas o que é que tinha nos equipamentos existentes, que era uma coisa que eles gostavam e o que é que eles não gostavam. E o que eles achavam que poderia ter diferente. E ouvimos inúmeras sugestões, inúmeros comentários. E desses comentários a gente percebeu que tinha uma série de oportunidades. Então, quando nós lançamos a nossa primeira central, ela tinha mais de 15 funções inovadoras e inéditas. E que não foram criações nossas, mas foram sugestões de usuários que, exatamente nesse aspecto, não estavam satisfeitos com o que eles tinham. Mas eu gostaria de contar uma historinha aqui, que é uma coisa que hoje vai parecer assim, até meio ridícula, sabe? Não tem nada a ver, mas quem tem mais tempo de vida vai se lembrar como é que funcionava isso. Lá atrás, quando o telefone era um item que a gente lançava no imposto de renda, considerava patrimônio, né? Era um item, era caro para ter telefone. Quando alguém queria comprar um telefone, tinha que entrar numa fila das coisas, levava alguns anos para conseguir um telefone. Plano de expansão. Exatamente. E aí o que acontecia? O sistema era muito sobrecarregado. Então, numa empresa, por exemplo, quando a pessoa ia fazer uma ligação, ele tirava o telefone do gancho e tinha que esperar, às vezes até 5, 10 minutos para receber o tom de discar. Então, não tinha o tom de discar, né? E como não tinha, ele não conseguia fazer a ligação, né? E isso era um motivo de muitas reclamações. Aí a ideia que o que surgiu para a gente foi o seguinte: olha, a gente gostaria que tivesse um sistema que a gente pudesse ligar e não precisasse ficar esperando. Mas as pessoas não entendiam que aquilo dependia da central pública e não do PABX, no caso, né? Então a função que foi feita é o seguinte: você chegava e fazia uma ligação, você discava o número e colocava o telefone no gancho. Ele ficava esperando chegar o tom. A hora que ele chegava e ele recebia o tom, ele ligava de volta para você. Você fazia a ligação, completava a ligação, né? Então, uma coisa extremamente simples, mas que foi um sucesso, porque resolvia a vida das pessoas. Imagina quanto tempo se poupava, que a pessoa economizava, em termos de não precisar ficar ali esperando o sinal para fazer a ligação. Facilitando a vida. Né? Então a gente foi com funções assim, que a gente conseguiu, digamos, encontrar um espaço, né, nesse mercado, né? Perfeito. Colocando você um pouco no contexto do que o Marcos estava falando, nós vivemos essa época, né? Então, você tinha uma Secretaria Especial de Informática, reserva de mercado, o Brasil produzindo alguns produtos na área de telefonia, na área de computação, e que nem eram tão avançados assim. Empresas que fizeram fusões, né? A Ericsson virou Monteiro Aranha, Sul América, SAT,
a legislação na época não permitia que as multinacionais entrassem, que são, se não tivesse o sócio brasileiro, tá? E teve uma outra coisa também, essa eu até quero que você comente, né? Um determinado presidente de uma empresa mundial, não precisamos tocar o nome aqui, mas a gente vai lembrar quem foi o cara, né? Decretou lá no final dos anos 90 o fim do PABX. O PABX estava morto. A partir do ano seguinte não se teria mais PABX, tá? E a Leucotron entrou exatamente nesse momento com uma central telefônica e nós estamos agora, daqui a pouco chegando em 2030 e a gente ainda tem central, seja de comunicação de voz, seja central telefônica clássica. Como é que vocês encararam isso daí? Quando a gente começou, né, a gente não tinha muita oportunidade. Hoje você tem muita oportunidade de fazer curso, fazer MBA, de buscar conhecimento. Né? Naquele período, eu estou dizendo de 1980 e pouco, essas oportunidades eram mais restritas. Né? Então a gente tinha que buscar informações. E teve uma situação que foi muito marcante para a gente, que o Peter Drucker veio fazer uma palestra no Brasil e ele contou uma história nessa palestra em que ele perguntou para um cliente, né? Ele foi num cliente que fazia embalagens, né? Me parece que era caixa de papelão. Eu não me lembro exatamente se era caixa de papelão, mas digamos que fosse. E ele perguntou para esse cliente o seguinte: qual é o seu negócio? E o cliente respondeu: é fazer caixas de papelão. Ele disse: não, o seu negócio é fazer embalagem. A partir do momento que você pensar que você vai fazer embalagem, pode chegar embalagem de plástico, pode ser do que for, você vai ir para esse mercado. Então, uma coisa que nós sempre pensamos foi o seguinte: o nosso negócio não é telefonia, não é PBX. O nosso negócio é contribuir para que os clientes possam se comunicar melhor. Então, a gente sempre teve esse enfoque. E hoje em dia, a gente continua, o pessoal lá está trabalhando, né? No enfoque, mudou muita coisa, o mercado mudou, a tecnologia mudou, os desafios cresceram, mas as oportunidades continuam existindo, né? Então a gente trabalha em cima disso. Né? O Papa da administração, né? Eu sou muito fã do professor Drucker, né? Ele chamava isso de razão de ser, né? A razão de ser da sua entidade, da sua empresa, da sua organização, que é para que a gente sobrevivesse ao tempo, né? Muito bom. Eu não sabia dessa do Peter, tá? Muito bem. Agora, Marcos, a gente falou um pouco de história da formação, tá? E nós vamos entrar num bloco agora, que são as inovações e tendências. Mas a gente tem uma sessão que é para a gente quebrar um pouco o gelo, né? Então, eu gostaria de saber um perrengue que você tenha passado, de preferência divertido, né? Porque a gente anda muito tenso, muito pessimista com algumas coisas, alguma coisa que a gente possa se divertir. Você pode contar pra gente um perrengue que você passou? Eu tenho um seu que eu gostei, mas eu vou deixar você contar. Bom, perrengue a gente tem muitos pela vida fora, né? Nem todos divertidos, né? Mas, sem dúvida, sempre tem perrengues. Mas eu vou contar um que eu imagino que você tenha considerado por aí. Mas eu queria dizer o seguinte: quando eu era criança, né? Eu gostava muito aliás, todo mundo me dizia que você tem que estudar eletrônica, era porque ela já tinha eletrônica, você dá Rita, então o pessoal falava, você tem que estudar eletrônica. Porque eu gostava de fazer coisas assim, por exemplo, tinha um rádio casa que eu pegava aquele rádio, emendava um fio, botava um som lá não sei onde, que eram coisas muito simples, mas as pessoas achavam, nossa, né? Então eu gostava de buscar alternativas e eu só fui descobrir mais tarde que eu tinha fazia coisas que eram, depois eu descobri que eram coisas de empreendedores, né? Mas isso não vem muito ao caso aqui não. Mas aí o que aconteceu? Ao lado da casa dos meus pais tinha uma
chama Sociedade São Vicente de Paulo, né? E lá, uma das coisas que tinha lá à noite, tinha cursos profissionalizantes. E eu ficava curioso, perguntava sempre, e aí eu queria fazer algum curso lá. Eu precisei completar, sei lá, 12 anos, alguma coisa assim, para poder fazer o curso. E fiz um curso de reparador de equipamentos elétricos. Fiz o curso e tal. Quando terminei, feliz, né? Falei, nossa, agora eu vou começar a fazer algum serviço disso aí, né? E por coincidência, minha professora de ciências ficou sabendo que eu tinha feito o curso e me chamou e falou assim, eu tenho um serviço para você. Você vai consertar o meu liquidificador. Ah, tá legal. Fui lá, peguei o liquidificador, levei para consertar. Mas quando eu cheguei e descobri o problema, eu queria resolver algum problema elétrico. Só que aí eu descobri que o problema dela era que o copo do liquidificador estava vazando. Estava com vazamento, né? Então, muito frustrado, tive que pegar aquilo lá, levar para ela e dizer, senhora, me desculpe, mas eu não vou conseguir consertar, porque a senhora vai ter que trocar o copo. Você nem tentou botar um Durepox assim, como... Na época, eu acho que não tentei não, porque não tinha, nem Durepox não existia. A gente chama de ajuste técnico, né? Para não... Nossa, Então, e isso não acabou com a sua carreira de empreendedora? Essa frustração? Também. Não, essa eu achei muito divertido, tá? Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, só um instante. Só um segundo. A gente, há um tempo atrás, foi presenciado com um livro chamado Vale da Eletrônica, do Carlos Romero Carneiro. Aqui conta bastante dessas histórias que hoje a gente está vendo o prazer de ouvir pessoalmente do Marcos, né? Então, Vale da Eletrônica, Carlos Romero Carneiro, para quem quiser se aprofundar no assunto, tá bem? Marcos, agora nós vamos entrar numa parte mais de evolução e tendências. Você comentou que você e o Dilson começaram gradualmente a passar a sucessão para os filhos de vocês. Mas agora você acabou de explicar o porquê, né, que a Leucotron está sempre atualizada, razão de ser. Então vocês estão conectando seus clientes, seja através de voz, do que for. E eu tive visitando, acho que eu já estou insistindo nisso, algumas vezes eu visitei a Inatel, e a Inatel respirava inovação. Eu tive o prazer de ver iniciativas ágeis, OKR, esparramados por todos os departamentos, por todas as empresas, né? O foco no cliente, além do resultado, é óbvio, né? Foco no cliente, e tinha uma experiência que retratou exatamente o momento de inovação, de transformação digital, tá? Aliado à inspiração de inovação de vocês. Esse projeto era um projeto que foi o projeto Flux. Né? Então, vamos falar um pouquinho do Flux, que foi um legado que você deixou antes de passar a bola, né? Inclusive, a gente acabou de falar na parceria da Convergência, o Flux montou um triângulo muito interessante entre Leucotron, Convergência e Oscar Calçados. O Bruno, presidente da Oscar, esteve aqui, e esse produto de inovação, inclusive, alavancou a expansão do negócio. Conta um pouquinho, qual foi a inspiração, as dificuldades que vocês tiveram, como é que você foi buscar recursos para construir uma coisa que só multinacionais gigantescas tinham? O Décio, em primeiro lugar, deixa-me fazer justiça, né? Na Leucotron, eu sempre trabalhei com a parte da gestão. Perfeito. E quem cuidava da parte técnica, de tecnologia, tudo, mas era o Dilson, é lógico que a gente discutia as coisas mais importantes.
Mas eu gostaria de colocar o seguinte. A Leucotron completou esse ano 41 anos de existência, né? E isso é uma coisa que para a gente é muito gratificante, porque não são muitas as empresas de tecnologia que conseguem chegar aos 41 anos. E o que aconteceu nesse período? Nós tivemos várias fases, mas nós tivemos 2 momentos especiais, que foi o seguinte. Foi quando... Então nós fizemos um equipamento eletrônico, mas ele era analógico, lá atrás. Certo? Foi o nosso primeiro os produtos que a gente começou. Eles eram analógicos. Com o passar do tempo, o mercado começou a ter aparelhos digitais. Aí você tinha trocamento digital e nós não conhecíamos nada disso. Então nós tivemos que buscar conhecimento, aprender e desenvolver o que nós queríamos fazer. E sempre uma das coisas que a gente trabalhou foi nesse sentido. Uma coisa que eu acho que é importante, que a gente sempre teve muito respeito pelos clientes, né? Então a gente sempre trabalhou naquela visão de que a satisfação do cliente é como algo primordial. Então nós sempre procuramos ouvir os clientes. E a partir desse ouvir os clientes, a gente sempre conseguiu fazer, como eu contei no primeiro caso, equipamentos que tinham características que se diferenciavam no mercado. Então, esse foi um momento muito importante para a gente, que foi uma transição. Estava entrando nos equipamentos importados, né? Tinha equipamentos... Aí as multinacionais já estavam atuando diretamente aqui. Então, foi um primeiro momento importante. Um segundo momento importante foi quando entrou o VoIP. Né? Porque aí a gente precisava colocar os equipamentos. Então, dentro desse trabalho todo, o que foi o fluxo? O fluxo foi a evolução de tudo que a gente tinha e foi um equipamento que, digamos, ele já nasceu com característica de VoIP, né? Aí já foi nativo mesmo. Nos outros, a gente, no primeiro momento, fez uma evolução de um produto existente. Né? Então, foi um produto que exigiu muito da equipe em termos de desenvolvimento. Né? E, felizmente, a gente foi um produto de bastante sucesso no mercado. Né? Sim. E essa equipe que cuidou da criação, desenvolvimento, construção e fabricação, você arrebanhou todo mundo da Inatel, de Santa Rita? Sim, a maioria sim. você... A maioria é formada em Santa Rita. Mas a gente não tinha nenhum preconceito. Né? Não, a gente queria pessoas que... Uma coisa importante, sabe, Odécio, que eu acho que um diferencial que foi bacana no Leucotron o tempo todo, foi o seguinte: nós sempre procuramos valorizar as pessoas que trabalhavam no Leucotron e trabalham na Leucotron. Tá? Então, a partir desse trabalho, logo no começo, a gente começou a trabalhar com gestão participativa. Tá? Então, nesse processo todo, o nível de comprometimento das pessoas que trabalham na Leucotron é muito grande. Isso para a gente é uma coisa fundamental, né? É o que se chama da face humana da Leucotron. A face humana do Marx. Exatamente. Então, isso tudo foi muito, muito gratificante. Para você ter uma ideia, vou te contar duas coisinhas rápidas aqui. A primeira, a gente resolveu participar daquele prêmio que existe até hoje, melhores empresas para trabalhar. Só que hoje, eu acho que são 150, naquela época eram 50 empresas, as melhores empresas do Brasil para trabalhar. Isso, o Great Place to Work. Inicialmente era o Great Place junto com a revista Exame, né? Depois a Exame criou uma metodologia dela e criou um prêmio à parte, e o Great Place foi trabalhar com a Época Negócios. Isso. Tá? Exatamente. Então, nós participamos da Great Place na Exame e depois participamos dos dois. A gente participava dos dois. Né? E nós participamos durante uns 6 anos, eu acho. E durante esses 6 anos, nós ficamos sempre entre essas melhores empresas para trabalhar. Embora a gente fosse uma empresa de pequeno porte. Né? Empresa pequena. Então, isso foi uma experiência bacana. Depois, lá na frente,
a gente chegou à conclusão que ó, essa experiência já foi boa, tal, mas agora vamos tocar a vida para frente. E quando o Valor Econômico fez a primeira edição de um prêmio de inovação aqui no Brasil, escolheu 50 empresas mais inovadoras. Não sei se você sabe disso, mas uma das empresas era a Leucotron. Isso, né? Exatamente. Eu acompanho com carinho a história da Leucotron, né? Justamente por ser uma empresa nacional, quebrando alguns paradigmas da onde ela foi instalada, né? E então eu sabia disso aí e fiquei muito contente também. Uma outra coisa que eu gostaria de colocar da Leucotron, que traz muita gratificação para a gente, é que quando a Leucotron queria construir uma sede própria, a prefeitura nos doou um terreno na Santa Rita, onde é a sede da Leucotron hoje. Aí nós chegamos para o prefeito da época e dissemos para ele o seguinte, falei, olha, nós vamos assumir com você o compromisso. Como uma demonstração de gratidão por essa doação, todas as entidades e todas as instituições do município precisarem de equipamento que a Leucotron produz, ela vai doar. Então, ao longo desses anos, seguramente a gente doou muito mais do que o valor daquele terreno, mas a gente fez muitas doações, né, e sempre atendeu as entidades que precisavam de algum equipamento, instituições, né? E depois disso, né, e a gente sempre procurou ter também um viés social no trabalho, né? Então a empresa é muito envolvida com a comunidade, né? Isso sempre foi muito importante. Hoje pela manhã eu estava falando com o Douglas, amigo meu, a gente estava falando exatamente sobre responsabilidade social, governança, qual é o papel das empresas, né? Bom, vocês cresceram, né? Marcos, Dilson, a Leucotron, Santa Rita, cresceram montando um ecossistema que impulsionou várias empresas naquela época. Esse ecossistema ainda funciona? Olha, você tocou num ponto aí muito bacana. Quando a gente começou esse trabalho, Santa Rita teve um prefeito que ele era dentista. Paulinho dentista, né? E o Paulinho era uma grande figura. Ele já faleceu. E naquele período, Santa Rita teve uma multinacional se instalou lá e dava emprego para acho que umas 1.500 pessoas. E como o resultado não foi bom, veio uma ordem da matriz dizendo fecha, eles demitiram aquelas pessoas todas, né? Então, o Paulinho tinha um slogan dele que ele dizia o seguinte, olha, eu prefiro 150 empresas de 10 funcionários que uma de 1.500, né? Ele falava isso. Então, ele falava, o que nós podemos fazer para gerar emprego aqui, né? E começou a trabalhar, e foi daí que surgiu a história de Vale da Eletrônica, né? Isso aí foi um grande publicitário que conversava com ele, equipamento de rádio amador, que ele pediu socorro para o cara, e o cara falou, vem aqui que nós vamos fazer, e fez um trabalho e definiu esse nome, né? E se começou a fazer um trabalho para que empresas começassem a nascer em Santa Rita, né? E a gente teve uma participação que, no livro lá, inclusive, ser mencionado, né? Uma coisa legal, porque, por exemplo, naquela época, nós tínhamos na Leucotron uma área mecânica. Então, à noite, a gente disponibilizava para as outras empresas os equipamentos de mecânica, porque eles pudessem fazer os seus próprios equipamentos, né? Então, não só pela nossa participação, mas também de várias outras empresas, a gente criou um sistema de colaboração muito grande, né? E isso é uma coisa interessante, porque agora a gente está numa época em que numa era em que se fala muito de colaboração. Sim. Mas isso, naquele momento lá, não era uma coisa muito comum. Mas essa colaboração foi muito bacana. Depois, houve uma segunda fase, que aí começou a ter empresas que umas competiam com as outras. Isso deu uma reduzida, mas hoje o pessoal mais jovem tem trabalhado muito por parte de colaboração, né? Perfeito. Marcos, em determinado momento, você comentou
eh, que você gostaria, em determinado momento, de retribuir tudo aquilo que você recebeu da Inatel, que você recebeu da Lecotron, que você recebeu da sua comunidade. E hoje você está, não hoje, né? Desde sempre você está envolvido. Mas hoje eu queria que você contasse, e eu não vou te interromper fazendo perguntas, conta da sua participação no hospital. Se você quiser, pode comentar de ontem à noite. Não, mas é o seguinte, eu vou começar então um pouquinho antes da história, no tempo. Em 2002, eu fazia parte do conselho de uma instituição, que é uma instituição de longa permanência, mas que lá em Sandaí todo mundo diz o asilo, né? É conhecido como asilo. Eu fazia parte do conselho do asilo. E no início de 2002, a instituição estava vivendo uma situação meio complicada, de uma crise. E então eles me pediram se eu não assumiria. Você podia assumir como presidente, né? Meu avô tinha sido parte lá, minha família sempre teve um envolvimento grande com essa instituição. Então eu aceitei ser presidente e fui durante 8 anos presidente. Então as instalações lá estavam bem envelhecidas, nós conseguimos recuperar, fizemos um trabalho que foi muito gratificante e foi bacana o trabalho. E passou, eu saí, tudo bem, estava bem tranquilo, né? Quando, em 2017, o promotor lá de Santa Rita me chamou e falou o seguinte: o hospital vinha passando por uma crise muito grande e em 2015 foi decretada intervenção do Ministério Público no hospital. Então ele me pediu falou, eu gostaria que você tem que acabar a intervenção, tem que sair. Eu queria te pedir para organizar uma chapa para a diretoria do hospital. Aí eu falei com ele que eu poderia participar, mas que eu não poderia. Eu falei, eu não posso assumir como presidente nesse momento, né, em função dos outros compromissos, mas eu me proponho a trabalhar com o pessoal como se fosse presidente, trabalhar muito junto com quem assumir. E aí ele falou, então nós vamos ter uma outra pessoa que eu queria conversar, e era uma pessoa muito amiga também foi proprietário de uma outra empresa, e nós montamos uma diretoria e assumimos o hospital em 2017. E eu achava, né, na minha reles inocência, que a gente ia chegar lá e aplicar os nossos conhecimentos e beleza, isso seria uma coisa tranquila de fazer. Conhecimento de empresário. Só que quando eu comecei no hospital, descobri que eu teria que aprender muita coisa que eu não aprendi naqueles anos todos em que eu fui diretor da Leucotron. Vou te dar um exemplo. A gente sempre foi uma empresa, a Leucotron, sempre muito cuidadosa no aspecto financeiro, a gente foi muito conservador até nesse aspecto. Então nós nunca tivemos problema de atraso de pagamento, de dificuldade de inadimplência, nós ficarmos inadimplentes como fornecedores, nada disso, né? Além disso, nesses anos todos da Leucotron, o período que eu trabalhei na Leucotron, lá no dia a dia, nós não tivemos nenhum processo trabalhista. Não. Era uma empresa que todo mundo dizia, pô, não é possível no Brasil, nunca tivemos processo trabalhista, não é? E aí o que aconteceu? Ele convidou, nós entramos no hospital, o pessoal falou que tinha uma determinada dívida, e depois nós fomos descobrir que a dívida era muito maior, né? Não foi ele que falou, foi o pessoal que estava lá tocando. Aí a dívida era muito maior. Então, e aí o que aconteceu? No primeiro dia que nós chegamos lá, já tinha credor na porta esperando para cobrar o débito que ele tinha para receber, né? E nós herdamos, eu acho que, sei lá, tinha uns 40 processos trabalhistas, sei lá, em andamento, né? E todo mundo que saía de lá entrava na justiça e ganhava, né? Então nós falamos, nossa, então temos que começar. Então foi um aprendizado, né, muito grande para mim, porque foram coisas que eu não vivi no dia a dia da Leucotron, tá? Mas a experiência, sabe,
no hospital foi uma experiência, eu vou dizer assim, olha, não é fácil. Foi muito mais difícil do que eu imaginava, né? Tanto do aspecto emocional, quanto do aspecto de trabalho, de desafio, sabe? É bem complicado, sabe? Não é uma experiência fácil, mas é uma experiência muito gratificante. Você saber que você está podendo contribuir, que aquele trabalho pode contribuir em criar condições melhores para que vidas sejam salvas, é alguma coisa que não tem preço realmente, né? Então, a gente começou o trabalho. Então, no primeiro momento, nós não tinha CND, a gente precisava conseguir CND. Então, nós fomos parcelando dívida, começamos a pagar. Então, hoje, agora, agora é outubro, completou 7 anos que nós estamos lá no hospital, nessa diretoria. Eu fiquei, então, logo depois eu entrei como presidente e atualmente sou presidente. E tenho mais 2 anos de mandato, né? Aí o que acontece? A gente conseguiu pagar todas as dívidas. O hospital hoje não tem... A nossa meta hoje é ter 1.000 no Score Serasa, né? 1.000 pontos. Nós estamos com 960, 970. Vai trabalhar para 1.000 pontos no Score Serasa, que é nossa referência. Conseguimos melhorar muito a estrutura do hospital, conseguimos melhorar a parte de atendimento, muitas melhorias nós, da diretoria, que custeamos, porque não tinha dinheiro, né? Então você tinha que juntar o pessoal e vamos pagar, vamos bancar a despesa. E nesse período, quando veio a Covid, a Covid foi um grande desafio, sabe? Foi uma experiência assim, muito intensa. Nós montamos uma UTI no hospital, não tinha UTI. E a gente tinha uma preocupação que a gente não poderia ser uma UTI que tivesse um desempenho ruim. Então nós fomos buscar soluções tecnológicas, digamos, que ajudassem a gente a melhorar os índices no atendimento às pessoas que tivessem Covid, né? E a gente conseguiu realizar, não vou contar aqui para não alongar muito, né? Mas a gente conseguiu coisas fantásticas. Por exemplo, uma coisa que a gente descobriu lá no começo foi que o Hospital Albert Einstein tinha desenvolvido, junto com uma empresa chamada Enebras e com a Embraer, um equipamento de pressão negativa, que onde você colocava esse equipamento, o ar entrava, mas o ar ali de dentro só saía depois de filtrado. Então nós compramos esses equipamentos, colocamos em todas as áreas do hospital onde tivesse paciente Covid fazendo tratamento. Substituindo então, os respiradores. Nós não tivemos uma única contaminação dentro do hospital. 0. Então coisas assim foram muito gratificantes, né? Tem um capacete que o pessoal fala, helmet, né? Que eu vi uma matéria na Globo falando que estava sendo usado na Itália, e depois a gente descobriu que uma empresa tinha lançado aqui. Nós apresentamos isso para os médicos gostaram da ideia, a gente começou a usar. Foi um sucesso, né? Porque aí a gente evitava entubar paciente. Então, sabe, foram muitas coisas muito importantes. E uma outra coisa muitíssimo importante foi que no final a gente conseguiu ser um dos hospitais que tiveram as UTIs autorizadas pelo Ministério de Saúde para continuar. A gente teve um outro desafio que foi fazer uma reforma de uma área de 600 metros quadrados, mudar totalmente aquela área e com um prazo de 3 meses para fazer isso, né? Então, tudo isso foi muito desafiador, mas muito gratificante também, e a gente conseguiu evoluir, né? Hoje o hospital ele era um hospital municipal, hoje já é um hospital que atende vários municípios. A gente tem um programa de redução de filas de cirurgias do estado. Nós atendemos hoje, temos feito cirurgias para 40 municípios. Então, não é fácil, mas é gratificante, né? Nossa. Bom, Marcos, agora
eu queria aqui nessa câmera conversar com o nosso público. Eu queria que você desse um recado, uma dica para os nossos jovens engenheiros, para os nossos jovens profissionais de TI, empreendedores e empresários. Porque você passou nessa sua visita aqui, agradeço novamente a sua presença, a gente passou por empreendedorismo, a gente passou por garra, a gente passou por 2 transições de inovação tecnológica. Então, qual o seu recado para os jovens empreendedores nesse interiorzão afora do Brasil? Porque na hora que você pegou Santa Rita, ela era interiorzão. Continua. Seu recado. Olha, eu diria o seguinte, Odécio. Quando você falou isso, você me lembrou, quando eu fui paraninfo numa turma da Inatel, e o que eu falei para eles foi muito, que eu coloquei para os formandos, né, foi que eles pensassem bem o que seria sucesso para eles. Tá? Porque eu entendo que sucesso é a gente chegar numa idade como a que eu estou e se sentir realizado por tudo que conseguiu, não no aspecto financeiro, mas por tudo que fez para fazer a vida melhor, para ter um propósito na vida. Entende? Então, o que eu diria para os empreendedores é o seguinte, eu adoro um livro, vou citar esse livro, até um livro que é muito difícil conseguir hoje em dia. Ele chama Os Ciclos de Vida das Organizações. O autor se chama Ishaq Adizes. Ele já não é publicado mais, mas se consegue. E aí o que acontece? Nesse livro, o Adizes fala uma coisa importante, é o seguinte, ele fala que todo mundo que quer começar algum negócio pensando em ganhar dinheiro, é melhor não começar. Porque o dinheiro, o aspecto financeiro, digamos o seguinte, é de fôlego curto. É uma coisa de... Com pouco tempo você vai perder o seu entusiasmo de fazer. Né? Agora, quando você tem um propósito, você tem uma coisa mais... uma visão mais ampla do que é ser empreendedor, aí você vai ter combustível e determinação para enfrentar desafios, porque eu me lembro, né? Eu até brinco com os meus filhos, né? Felizmente eu tenho uma relação muito boa com eles, mas eu falo para eles assim, olha, muitas vezes vocês foram penalizados, porque lá atrás a gente precisava trabalhar à noite, a gente precisava trabalhar final de semana, né? E vocês acabaram sendo penalizados, né? Então, às vezes a gente tem que fazer esse sacrifício, né? Às vezes não, com muita frequência, né? Então, o que eu diria para os empreendedores é o seguinte, olha a vida numa dimensão mais ampla, né? E uma coisa que eu gosto de colocar é o seguinte, e aí não é só para empreendedor, para todo mundo, é que trabalho voluntário é uma coisa que faz a gente se sentir muito realizado. Então, todo mundo que tem, sabe? Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho tempo, não sei o quê, mas às vezes são coisas tão pequenas que dá para fazer num trabalho voluntário, né? Que se as pessoas tivessem ideia quanto é útil o trabalho voluntário para uma entidade, uma instituição que precisa daquele apoio, né? Então, essa é uma sugestão. Olha a vida num aspecto mais amplo do que simplesmente ter uma empresa que tenha sucesso financeiro. Perfeito, Marcos. Marcos, novamente eu gostaria de te agradecer. A gente sabe que você pegou uma estrada desde cedinho para vir até aqui São José, que também é um polo tecnológico, né? Pois é. Obrigado. A sua história, ela está ligada à história de muita gente que eu conheci pessoalmente, né? Essa história do TI aqui no Brasil, de telecom no Brasil, o polo tecnológico de São José, de Campinas, e agora não, já de uns anos, o Vale da Eletrônica. Para vocês que nos acompanharam, obrigado pelo seu prestígio. Acompanhe nossos episódios pelo Spotify e pelo YouTube.
Obrigado, até a próxima. Obrigado novamente, Marcos. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, né?